Imagine por um instante que toda a história que você aprendeu sobre a figura mais famosa da humanidade, sobre o homem que prometeu salvação e inspirou bilhões de pessoas, não é exatamente o que parece. Imagine que os textos sagrados, as tradições e até mesmo a fé que moldou civilizações inteiras carregam camadas de manipulação, contradições e escolhas humanas que ninguém ousou questionar profundamente. Agora, pergunte-se, e se o verdadeiro Messias não fosse aquele que todos proclamam? E se a história que ecoa nas igrejas, nos livros, nos filmes e nos sermões fosse apenas uma versão cuidadosamente construída de algo muito mais complexo, muito mais humano e, talvez, muito mais politicamente conveniente? Este não é um exercício de blasfêmia, é um convite a olhar para a história com olhos críticos, a desmontar camadas de narrativa e a confrontar aquilo que sempre nos disseram ser incontestável. Hoje, vamos explorar uma das perguntas mais provocadoras e esquecidas da história: Jesus ou Barrabás? Quem foi o verdadeiro Messias? Quando você ouve falar de Jesus, imediatamente surgem imagens: o homem de longos cabelos, a figura serena, o profeta que amava a humanidade, o Filho de Deus que se sacrificou para que todos nós fôssemos salvos. Mas e Barrabás? Quem realmente se lembra dele? Ele é apenas uma nota de rodapé na história, um ladrão, um insurgente, alguém condenado à morte que a multidão escolheu libertar. Por que sua história é tão rapidamente descartada, esquecida, relegada a um papel secundário? Aqui reside o primeiro ponto de tensão. Enquanto Jesus é exaltado como Salvador universal, Barrabás, um homem de carne e osso, um revolucionário que realmente desafiou o poder romano, desaparece do imaginário coletivo. Vamos começar pelo contexto. Estamos em Jerusalém, sob domínio romano, uma cidade fervilhante de tensões políticas, religiosas e sociais. O povo judeu vivia sob opressão, impostos pesados, violência sistemática e a presença constante de soldados que lembravam, a cada esquina, que seu destino estava nas mãos de um império distante. Nesse ambiente, o conceito de Messias não era abstrato ou espiritual, era político e urgente. O Messias era aquele que traria liberdade, justiça e retaliação contra os opressores. E é exatamente aqui que a narrativa tradicional começa a se mostrar problemática. Jesus, como figura histórica, não se encaixa nesse perfil revolucionário. Ele pregava amor, perdão e paciência, aceitando passivamente a ocupação romana e os abusos dos poderosos. Barrabás, por outro lado, era exatamente o tipo de líder que o povo esperava, um homem que desafiava os romanos, que liderava rebeliões, que lutava pelo resgate da liberdade. Quando olhamos para os evangelhos, encontramos um detalhe fascinante e muitas vezes ignorado: a escolha entre Jesus e Barrabás. Segundo os relatos, Pilatos oferece à multidão a decisão de libertar um prisioneiro durante a Páscoa. Curiosamente, a multidão escolhe libertar Barrabás, o insurgente, e entregar Jesus, o pregador pacífico, à crucificação. Por que isso aconteceu? Uma interpretação superficial sugere que o povo rejeitou Jesus por ignorância ou por manipulação religiosa. Mas se analisarmos com mais cuidado, surge outra hipótese perturbadora: e se a escolha foi orquestrada? E se a narrativa que conhecemos foi ajustada para transformar o verdadeiro Messias, aquele que desafiava o poder, em um mártir espiritual, enquanto o revolucionário, que poderia ameaçar estruturas de poder consolidadas, foi convenientemente esquecido na história popular? A crítica não se limita ao plano político, ela se estende ao moral e ao teológico. Pensemos no conceito de Messias. A expectativa judaica era de um libertador, um líder que restauraria a soberania de Israel e traria justiça sobre os opressores. Jesus, conforme descrito nos evangelhos, oferece uma redenção espiritual, um reino que não é deste mundo. Barrabás oferece a realidade concreta: lutar pelo povo, enfrentar o inimigo, exigir mudança tangível. Aqui emerge uma contradição central. Será que a religião transformou a ideia de Messias em algo confortável, algo que podia ser aceito pelo império e pelas elites religiosas, em vez de manter a ideia original de um libertador real e revolucionário? Além disso, a figura de Barrabás nos confronta com outra provocação: a própria definição de heroísmo e vilania. O Evangelho nos apresenta Barrabás como um criminoso, um rebelde violento. Mas a história é escrita pelos vencedores. A perspectiva romana e a narrativa religiosa dominaram a memória coletiva. Aquilo que hoje chamamos de crime pode ter sido, na realidade, resistência legítima. Aquilo que chamamos de santidade pode ter sido acomodação e conveniência política. Quando pensamos em quem merece ser lembrado e exaltado, percebemos que a história é seletiva, que o esquecimento de Barrabás não é acidental, e que a canonização de Jesus como figura universal talvez tenha servido a interesses muito humanos, muito terrenos. E aqui chegamos a um ponto crucial: questionar Jesus ou Barrabás não é apenas examinar duas figuras históricas, é confrontar a própria narrativa de poder, fé e manipulação que moldou nossa civilização. É perguntar: quem decide o que é sagrado e o que é subversivo? Quem escreve a história e quem é condenado ao silêncio? Ao explorar essa tensão, começamos a perceber que a história religiosa, como a conhecemos, é mais política e humana do que divina ou transcendente. E é exatamente essa percepção que vai nos guiar ao longo desta reflexão. O Messias, como conceito, pode ter sido mais um produto de interesses sociais e políticos do que de revelação espiritual. E se tudo isso soa perturbador, isso é proposital.
Questionar não significa rejeitar, significa investigar, examinar, abrir a mente para possibilidades que desafiam nossa percepção do mundo. Neste ponto, convidamos você a olhar para os evangelhos não como relatos sagrados incontestáveis, mas como documentos humanos, escritos em contextos de opressão, conflito e necessidade de controle social. Olhar para Barrabás e Jesus lado a lado é perceber que a escolha que mudou a história pode não ter sido divina, mas estratégica. E talvez o verdadeiro Messias tenha sido aquele que o povo libertou, e não aquele que o mundo elevou. Enquanto nos preparamos para mergulhar mais fundo, é essencial manter a mente aberta e a curiosidade alerta. Cada versículo, cada detalhe do contexto histórico e cada interpretação teológica podem ser vistos sob uma luz nova, revelando padrões de manipulação, escolhas humanas e contradições internas que raramente são discutidas em sermões dominicais. Se a fé cega não nos permite ver o que está diante dos olhos, a razão, a lógica e a análise crítica nos convidam a enxergar além do que nos foi contado. Com isso em mente, a pergunta que guia nossa jornada não é apenas quem foi o verdadeiro Messias, mas como a história escolhe seus heróis e vilões. E, mais importante, o que perdemos ao aceitar verdades sem questionamento. Esta é a chave para entender o que vem a seguir, uma investigação detalhada das contradições, das escolhas narrativas e das implicações históricas que moldaram a versão de Jesus que conhecemos, e a sombra esquecida de Barrabás que paira silenciosamente sobre a narrativa. A atenção está posta. A curiosidade está despertada. E a próxima etapa desta jornada exigirá coragem intelectual e disposição para confrontar o que muitos consideram intocável. Prepare-se para mergulhar no âmago da história, onde fé, política e poder se entrelaçam de maneiras inesperadas, e onde a verdade pode ser muito mais provocadora do que qualquer dogma. Para compreender o verdadeiro impacto da escolha entre Jesus e Barrabás, precisamos voltar aos detalhes do contexto histórico. A Palestina do século I não era um palco para discursos pacíficos e parábolas poéticas. Era um terreno minado de tensões políticas, religiosas e sociais, onde cada ação carregava consequências de vida ou morte. A ocupação romana não era apenas administrativa, era uma presença opressora que marcava a vida cotidiana com impostos sufocantes, execuções públicas e violência sistemática. Cada esquina poderia revelar um soldado romano ou um informante. Nesse ambiente, a expectativa messiânica não era espiritual ou filosófica, era visceral, imediata e política. O povo não esperava um filósofo ou um pregador de amor universal. Eles esperavam um líder capaz de enfrentar o império, de restaurar a dignidade e a autonomia de Israel. E é exatamente aqui que as contradições começam a se acumular. Jesus, como descrito nos evangelhos, não corresponde a esse perfil. Suas ações sugerem prudência, paciência e uma aceitação implícita da autoridade romana. Ele não organiza rebeliões, não desafia as estruturas de poder e, em várias passagens, parece até submeter-se a elas. Por outro lado, Barrabás é descrito como um criminoso, mas, sob outro olhar, era um insurgente, alguém que enfrentava a opressão de frente, que assumia riscos reais pela liberdade do povo. A narrativa oficial o pinta como violento e indigno, mas a perspectiva do povo o enxerga como herói. Aqui, vemos uma primeira grande contradição: quem de fato representava a esperança do povo? O pregador pacífico ou o revolucionário tangível? A tensão entre essas duas figuras reflete uma contradição moral profunda que atravessa toda a narrativa cristã. Jesus é exaltado por sua obediência e sacrifício, Barrabás é lembrado apenas como uma sombra da história. Mas se analisarmos com rigor, surge a pergunta inevitável: qual mensagem moral está sendo transmitida? A santidade de Jesus é construída sobre passividade diante da injustiça, enquanto a rebeldia de Barrabás é demonizada, apesar de ele agir com coragem, em defesa de uma causa coletiva. A história, nesse ponto, deixa de ser apenas um registro de eventos e se torna um instrumento de controle, promove a aceitação da opressão e transforma a resistência legítima em vilania. Além disso, os evangelhos, que deveriam esclarecer a história, acabam reforçando essas contradições. Os relatos sobre Barrabás são escassos, fragmentados e inconsistentes. Em alguns textos, ele é chamado apenas de ladrão, em outros, de insurgente, em uma narrativa que oscila entre criminalização e redenção indireta. Jesus, ao contrário, recebe atenção detalhada, milagres, discursos, atos simbólicos e profecias. Por que essa disparidade? A resposta, muitas vezes, está na política da escrita. Os evangelistas não eram apenas historiadores, eram propagandistas de fé, interessados em consolidar uma narrativa que pudesse ser aceita por comunidades sob influência romana e religiosa. Barrabás, com seu perfil revolucionário, representava uma ameaça à ordem estabelecida. Jesus, com sua mensagem de pacificação, era seguro, maleável e manipulável. A análise filosófica também adiciona uma camada perturbadora. Se considerarmos o conceito de Messias, percebemos uma dissonância entre expectativa e realidade. O Messias prometido pelos profetas judeus deveria ser um libertador, um líder que confrontaria a injustiça e restauraria a soberania de Israel. Jesus oferece uma redenção espiritual, uma promessa de vida eterna, mas não uma libertação concreta. Barrabás oferece exatamente o que os profetas descreveram: ação, resistência e confrontação. Aqui, a religião, intencionalmente ou não,
transforma o Messias em um símbolo confortável, desligado da realidade social e política, moldando a fé em conformismo e submissão. Mas a contradição não para por aí. A narrativa sobre a escolha do povo levanta questões éticas e sociais ainda mais inquietantes. Pilatos oferece à multidão a escolha entre libertar Jesus ou Barrabás. O povo escolhe libertar Barrabás e crucificar Jesus. Em uma leitura crítica, essa decisão pode ser interpretada como um ato de manipulação. As elites religiosas poderiam ter conduzido o povo a escolher o insurgente, livrando-se de uma figura que poderia se tornar um símbolo perigoso de resistência moral ou espiritual. A história nos ensina que o que conhecemos como livre-arbítrio muitas vezes é moldado, conduzido e manipulado por aqueles que controlam a narrativa. A escolha, portanto, pode ter sido mais estratégica do que espontânea. Essa perspectiva abre uma nova dimensão de contradição: a moralidade do sacrifício. Jesus é lembrado por seu martírio, sua aceitação da morte e sua obediência a uma suposta vontade divina. Mas se a narrativa foi construída para consolidar poder e manipular a população, seu sacrifício perde parte do valor que lhe é atribuído. A virtude da submissão transforma-se em instrumento de controle. Barrabás, que realmente enfrentou a morte e o império, é relegado ao esquecimento, reduzido a uma figura anedótica, sem glória ou reconhecimento moral. O paradoxo é cruel: coragem é ignorada, passividade é celebrada, e a história oficial é moldada para favorecer aqueles que manipulam a fé e o poder. A análise textual dos evangelhos reforça esse contraste. Detalhes inconsistentes sobre datas, locais e eventos refletem não apenas falhas históricas, mas escolhas deliberadas de narrativa. Milagres e parábolas de Jesus são amplamente documentados, enquanto ações concretas de Barrabás são minimizadas ou omitidas. Isso nos leva a uma questão crucial: até que ponto a história que conhecemos é uma descrição da realidade e até que ponto é propaganda? Cada palavra escrita, cada detalhe enfatizado ou ignorado, molda a percepção do leitor e reforça uma visão específica do que é sagrado, correto e moral. Há também uma dimensão social que merece atenção. A construção da santidade de Jesus permitiu que líderes religiosos e políticos consolidassem a autoridade, criando um modelo de obediência passiva que se espalhou por séculos. Barrabás, com seu perfil subversivo, não se encaixava nesse modelo e, portanto, foi apagado. Essa escolha não é apenas teológica, é profundamente estratégica. Ao transformar o Messias em símbolo espiritual e Barrabás em criminoso, a história instrui o povo a aceitar a opressão e a buscar salvação em abstrações, não em ações concretas de resistência. E assim, a contradição entre Jesus e Barrabás não é apenas histórica ou moral, ela é existencial. Ela nos força a confrontar o que significa liderança, heroísmo, sacrifício e justiça. Quem realmente trouxe esperança? Quem representou os ideais que os profetas prometeram? Quem desafiou o sistema e quem se acomodou nele? Barrabás e Jesus não são apenas personagens, são arquétipos que questionam a narrativa da humanidade sobre fé, poder e liberdade. Ao observar essas contradições, começamos a perceber que a história que aprendemos é apenas uma camada superficial. Por trás da santidade aparente de Jesus, há decisões humanas, manipulações políticas e interesses estratégicos que moldaram a memória coletiva. Por trás do esquecimento de Barrabás, há medo, controle e seletividade histórica. E é exatamente essa tensão que nos prepara para o próximo passo: revelar uma perspectiva ainda mais profunda, que questiona a própria essência do que chamamos de Messias, e que nos força a repensar nossas certezas sobre fé, moralidade e verdade. A história está pronta para ser desafiada. As contradições estão expostas. E, ao seguir adiante, o espectador será levado a enxergar não apenas a narrativa oficial, mas também as sombras, os vazios e as possibilidades que foram cuidadosamente ignoradas. A jornada de análise não termina aqui, ela se aprofunda, confrontando nossas percepções, nossas emoções e nossa compreensão do que significa acreditar, escolher e lembrar. Agora, imagine olhar para toda essa história através de uma lente completamente diferente. Não como crente, nem como mero espectador, mas como alguém disposto a questionar cada camada de narrativa, cada detalhe de poder, cada manipulação sutil que moldou a memória coletiva. Até aqui, expusemos o contexto histórico, as contradições e as escolhas humanas que transformaram Jesus e Barrabás em figuras assimétricas no imaginário popular. Mas a revelação que precisamos encarar é ainda mais profunda: o verdadeiro Messias talvez nunca tenha sido aquele que a religião e a tradição consagraram. O verdadeiro Messias, paradoxalmente, pode ter sido Barrabás, o esquecido, o insurgente, o humano que ousou confrontar o mundo real. Pensemos nisso: enquanto Jesus pregava paciência e aceitação, Barrabás lutava por liberdade, resistia à opressão e encarnava a justiça concreta que os textos sagrados prometiam. A história oficial o criminaliza, mas a análise crítica revela algo surpreendente: sua trajetória se alinha exatamente com as expectativas messiânicas originais descritas nos profetas. Ele era o homem de ação, o que enfrentava os imperadores, o que desafiava o status quo e buscava libertar seu povo das mãos de um poder injusto. Jesus, admirável em sua moralidade, representava, na prática, um Messias espiritual, confortável, seguro para as autoridades e conveniente para manter o controle sobre a população.
Aqui surge a grande virada. E se todo o sacrifício e toda a adoração não fossem para o verdadeiro libertador, mas para o símbolo fabricado que não ameaçava ninguém? E o mais perturbador é a manipulação implícita da escolha popular. Pilatos, oferecendo ao povo a decisão entre Jesus e Barrabás, não estava apenas seguindo um ritual, ele estava observando, calculando e explorando o poder da narrativa. A multidão escolheu libertar Barrabás. E isso é crucial. O povo, de fato, reconheceu o insurgente como aquele que representava seus interesses concretos. Mas a memória coletiva foi ajustada, filtrada e reinterpretada. Barrabás se tornou um detalhe, uma curiosidade histórica, enquanto Jesus, o pregador pacífico, foi elevado à eternidade. Essa inversão estratégica revela um padrão que se repete na história. Aqueles que desafiam o poder são apagados, e aqueles que acomodam o poder são canonizados. Do ponto de vista filosófico, a comparação entre Jesus e Barrabás questiona a própria natureza da moralidade e do heroísmo. É mais virtuoso se sacrificar passivamente por um ideal abstrato ou agir corajosamente para enfrentar a injustiça. A narrativa cristã tradicional nos ensina a admirar a primeira opção, mas a razão nos mostra que a segunda, embora marginalizada, é a ação que realmente transforma vidas, que realmente desafia sistemas opressivos. Barrabás, embora ignorado e demonizado, personifica a coragem concreta que os profetas originalmente esperavam de um Messias. A santidade, nesse contexto, não reside na aceitação do sofrimento, mas na ousadia de enfrentar o mundo e lutar pelo bem coletivo. E aqui, a revelação se torna ainda mais perturbadora. Jesus e Barrabás, embora coexistindo no mesmo momento histórico, representam caminhos opostos de messianismo. Um espiritual, simbólico, seguro e manipulável. Outro político, humano, perigoso e real. O que a tradição escolheu celebrar? O seguro, o conveniente, o que podia ser integrado à ordem social. O que foi esquecido? O insurgente, o verdadeiro agente de mudança, aquele que encarnava o Messias que os profetas realmente prometeram. Essa constatação não é apenas um choque histórico, é um questionamento direto à própria fé que moldou civilizações. A dimensão humana dessa história também não pode ser ignorada. Barrabás era de carne e osso, sujeito a medos, falhas e riscos reais. Ele existiu em um mundo de consequências concretas, enfrentando a morte e o império. Jesus, embora real em sua própria narrativa, tornou-se uma abstração espiritual, uma figura que transcende a política, a história e a realidade imediata. O contraste é brutal. Ação versus abstração, realidade versus mito, coragem versus submissão. Quando percebemos isso, começamos a entender por que a escolha da multidão é tão relevante. Ela revela uma verdade que a história oficial prefere esconder. O povo reconheceu o verdadeiro Messias, mas o poder manipulou a memória para transformar esse reconhecimento em esquecimento. E o que dizer da moralidade que se construiu ao longo de séculos? A obediência, a pacificação e o martírio de Jesus foram exaltados como virtudes universais. Mas se examinarmos sob a perspectiva de Barrabás, percebemos que a coragem, a resistência e a luta concreta foram sistematicamente apagadas. A história nos ensina que a santidade oficial muitas vezes recompensa passividade e neutralização. É uma crítica silenciosa, mas poderosa. A moralidade que nos é apresentada pode estar mais alinhada com interesses de controle social do que com justiça ou verdade. Agora, mergulhando ainda mais fundo, surge a questão filosófica central. Quem define o que é messianismo? Quem decide quem merece ser lembrado, celebrado e venerado? A história mostra que são os vencedores, os que têm acesso à narrativa, os que controlam a memória coletiva. Barrabás, que desafiou o império, não tinha essa proteção. Jesus, cujo caminho era seguro e ajustável, tinha. A escolha do povo foi real, mas a história oficial reinterpretou essa escolha. E essa revelação nos força a reconsiderar tudo que aprendemos sobre fé, liderança e heroísmo. E se aceitarmos essa perspectiva, toda a narrativa da salvação se transforma. O Messias que não ameaçava a ordem foi elevado à eternidade, enquanto o Messias que enfrentava o poder concreto foi esquecido. A epifania é inquietante. A história, a moralidade e a santidade foram moldadas por interesses humanos, por manipulação e cálculo estratégico. O que parecia divino revela-se profundamente humano, o que parecia eternamente correto revela-se seletivamente construído. Esta revelação também muda a forma como enxergamos a própria fé. Não se trata de atacar crenças, mas de perceber que fé e história nem sempre coincidem com a realidade concreta. O Messias que mudou o mundo pode não ser aquele que é celebrado. A santidade que ensinamos pode ser uma construção conveniente. E o heroísmo verdadeiro, muitas vezes, permanece nas sombras, esquecido ou ignorado. Barrabás, ao ser libertado, encarnou a verdadeira esperança do povo. Jesus, ao ser crucificado, encarnou a esperança conveniente para os que detinham o controle. Finalmente, ao refletirmos sobre essa revelação, percebemos que a história de Jesus e Barrabás é, antes de tudo, uma narrativa sobre escolhas, escolhas do povo, escolhas de líderes, escolhas de quem escreve a memória coletiva. E, acima de tudo, é um convite a questionar, a olhar além da superfície, a perceber que a verdade muitas vezes se esconde nas entrelinhas, nas sombras do esquecimento e nos detalhes que a narrativa oficial prefere não destacar. O ponto de virada é claro: se quisermos compreender o que significa messianismo, liderança e heroísmo, precisamos olhar para além do que nos foi contado.
Precisamos reconhecer a coragem de Barrabás, a pacificação de Jesus, e perceber que a história escolhe celebrar o conveniente e esquecer o real. E essa percepção é perturbadora, porque nos força a questionar tudo, nossa fé, nossa moralidade e a própria história que nos formou. Diante de tudo que analisamos, surge uma questão que ecoa muito além do primeiro século: o que realmente significa acreditar? Não acreditar em Deus ou no sobrenatural, mas acreditar na narrativa que nos é apresentada como verdade absoluta. Jesus ou Barrabás não são apenas figuras históricas, são símbolos que carregam lições sobre poder, memória, coragem e conformismo. E a reflexão final que devemos enfrentar é incômoda: a história que celebramos pode não ser a história que aconteceu. O Messias que todos exaltam pode não ser o Messias que mudou de fato a vida das pessoas, ou pelo menos não da maneira concreta que se espera de um libertador. Quando olhamos para Barrabás, vemos o reflexo de um mundo real, cheio de desafios e de coragem. Ele enfrentou riscos reais, confrontou o Império Romano e, por um instante, foi reconhecido pelo povo como alguém digno de liberdade. Mas a memória coletiva o esqueceu. O mundo escolheu consagrar outro, Jesus, o símbolo seguro, o Messias que acomodava o poder e não ameaçava ninguém. Aqui, a reflexão filosófica é inevitável: será que nossa veneração está reservada para aqueles que transformam a realidade ou para aqueles que tornam a realidade aceitável? Será que celebramos a ação verdadeira ou a narrativa confortável? Essa tensão nos obriga a questionar os critérios da história, da moralidade e da fé. Se Jesus representa obediência, pacificação e redenção espiritual, e Barrabás representa ação, coragem e libertação concreta, então a escolha que a história fez revela algo profundo sobre a humanidade. Nós preferimos confortos simbólicos à verdade inconveniente. Preferimos mártires espirituais àqueles que desafiam o poder real. Celebramos passividade como virtude e marginalizamos coragem como crime. A sociedade e a religião, nesse sentido, tornam-se mecanismos de controle. Nos ensinam a admirar o que não ameaça, a respeitar o que não confronta, a crer no que é seguro. Mas há também uma dimensão existencial. A história de Jesus e Barrabás nos força a olhar para nós mesmos. Quem somos em nossas vidas? Estamos nos conformando, seguindo narrativas que nos são confortáveis, ou estamos dispostos a confrontar o mundo, a lutar por mudanças concretas e a desafiar a injustiça mesmo quando isso é perigoso? Barrabás nos mostra que heroísmo não é abstrato, é concreto, arriscado e muitas vezes ignorado. Jesus nos mostra que o sacrifício espiritual é exaltado, mas não necessariamente transformador na prática. Essa dicotomia não é apenas histórica, é uma metáfora poderosa para nossas escolhas diárias. Ao refletir sobre essa história, percebemos que a fé, quando cega, pode nos afastar da realidade. A devoção a símbolos seguros pode nos impedir de enxergar coragem, justiça e verdade quando estão diante dos nossos olhos. Barrabás, o insurgente, o humano, nos desafia a repensar quem merece ser lembrado, celebrado e imitado. Ele nos confronta com uma pergunta que transcende o contexto bíblico: o que realmente importa? A narrativa que conforta ou a ação que transforma? E, nesse ponto, a reflexão se torna perturbadora, quase desconcertante. Se a história do Messias é moldada por interesses humanos, se a santidade e a moralidade são seletivas e estratégicas, então a própria fé que moldou civilizações precisa ser reavaliada. Não se trata de rejeitar a espiritualidade ou a moralidade, trata-se de perceber que a história, a religião e a memória são construções humanas, sujeitas à manipulação, conveniência e poder. Compreender isso é libertador e, ao mesmo tempo, desconfortável. Revela que a verdade, muitas vezes, está nas sombras do esquecimento, nos detalhes omitidos e nos heróis ignorados. A narrativa de Jesus e Barrabás, portanto, não é apenas uma história antiga, é um espelho que reflete nossas escolhas atuais. Quem decidimos ser em nossas vidas? A figura que se sacrifica passivamente ou a que enfrenta o risco em nome da justiça? Celebramos o que é seguro ou admiramos o que é real? A reflexão final é dolorosa porque confronta nossa própria tendência a aceitar conforto e segurança em vez de verdade e coragem. Barrabás, mesmo esquecido, continua a nos desafiar. Jesus, mesmo celebrado, continua a nos ensinar sobre sacrifício espiritual, mas também sobre como a história pode ser manipulada para manter a ordem. E então chegamos à epifania que todo espectador deve sentir: a história não é apenas o que nos é contado, é também o que nos é ocultado. A santidade e a glória oficial não são garantia de verdade ou de heroísmo real. O esquecimento de Barrabás não é apenas histórico, é simbólico. Ele nos lembra que coragem, ação e justiça muitas vezes não recebem reconhecimento imediato. Que aqueles que realmente desafiam sistemas de poder são apagados da memória coletiva, enquanto aqueles que acomodam estruturas de controle são elevados à eternidade. Essa reflexão final nos deixa diante de um dilema existencial: aceitar a narrativa confortável ou buscar a verdade incômoda. A escolha não é apenas intelectual, é moral e pessoal. Ela exige coragem, discernimento e disposição para olhar além das imagens sagradas, além das histórias consagradas, e enxergar a realidade em sua complexidade. Jesus ou Barrabás não são apenas figuras históricas, são símbolos eternos das escolhas que fazemos, das verdades que aceitamos e das omissões que permitimos. Portanto, quando alguém perguntar sobre fé, heroísmo ou messianismo, lembre-se: a história que conhecemos é apenas uma versão.
O verdadeiro Messias pode ter sido aquele que lutou, que desafiou, que se arriscou, Barrabás. E a lição que carregamos é clara: a coragem e a ação muitas vezes estão nos lugares que a narrativa oficial prefere esquecer, e a verdade, por mais incômoda que seja, merece ser lembrada. No fim, o que resta não é apenas uma comparação histórica, mas uma reflexão sobre a própria condição humana. Quem escolhemos honrar, em quem decidimos acreditar e quais histórias permitimos que moldem nossa visão do mundo? Essas são perguntas que vão além da Bíblia, além do primeiro século, além de qualquer dogma. Elas nos desafiam a enxergar o mundo com olhos críticos, a questionar a memória coletiva e a reconhecer que, muitas vezes, a glória e o esquecimento caminham lado a lado, escolhidos não pelo mérito, mas pelo poder, pela conveniência e pela narrativa. E é nesse espaço, entre memória e esquecimento, entre coragem e conveniência, que encontramos a verdadeira lição de Jesus e Barrabás. Nem toda santidade é heroísmo, nem toda vilania é indignidade, e a verdade pode estar escondida exatamente onde ninguém se atreve a olhar.